Eu sou Rafael Oliveira e estarei apresentando o trabalho A Comparative Analysis of Performance and Sensitivity to Radiation of XORs in 16nm CMOS and FinFET Technologies. Essa apresentação estará dividida em 5 grandes tópicos. Eu darei uma breve introdução, o contexto e a motivação para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia, os resultados obtidos, as conclusões e trabalhos futuros. Circuitos integrados estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, sejam eles nos nossos celulares, nos nossos computadores ou em outros dispositivos eletrônicos que utilizamos nas nossas atividades. Mas a pergunta que fica é: eles são confiáveis? E se são confiáveis, o que poderia afetar a correta operação desses dispositivos? Bem, dito isso, é sabido que nas últimas décadas o número de transistores por chip praticamente dobrou a cada ano, e isso já havia sido previsto por Moore. Esse grande aumento no número de transistores por chip praticamente se deu devido ao fato do desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de novas técnicas de fabricação e na redução da escala dos transistores. Bom, mas essa redução ela trouxe alguns novos desafios, como por exemplo o aumento do número de possíveis falhas nos meus dispositivos, o aumento da sensibilidade a efeitos externos dos meus circuitos. Além disso, vale lembrar da importância da lógica Shor, uma vez que ela é vastamente aplicada em circuitos mais complexos, como somadores, comparadores e outros. E também a importância de se pesquisar sobre a robustez e sobre novas tecnologias. Bom, dito isso, o principal objetivo desse trabalho é investigar diferentes topologias de lógica Shor aplicadas à tecnologia CMOS e FinFET, observando as características elétricas e a sensibilidade à radiação. Como dito, o objetivo desse trabalho foi investigar topologias da lógica Shor, e elas foram divididas em lógicas diferentes e tecnologia diferente. As duas lógicas avaliadas nesse trabalho foi a lógica CMOS, mais conhecida como lógica complementar, e a lógica PTL, e as duas tecnologias, a CMOS Bulk e FinFET. Para a etapa de caracterização elétrica, foi observado o atraso crítico, a potência e o PDP, que é uma relação entre o atraso crítico e a potência. Na etapa da sensibilidade à radiação, foi observado o LET mínimo. Todas as simulações foram feitas a nível de circuito elétrico, utilizando modelos preditivos de alta performance em 16 nanômetros, e foi utilizado a tensão nominal para ambos os dispositivos. As 9 topologias avaliadas no trabalho são essas, e as 4 primeiras são implementadas utilizando a lógica complementar, que são caracterizadas por serem formadas por uma rede pull-up e uma rede pull-down, por serem mais confiáveis ao se operar em baixas tensões, porém elas precisam de maiores cargas e elas têm uma menor capacidade de condutibilidade na saída. As outras 5 topologias são implementadas utilizando a lógica PTL, que são caracterizadas por utilizar um menor número de transistores, precisarem de uma menor carga de entrada, porém normalmente precisam de um level de restauração devido à degradação do sinal na saída, e essa lógica está limitada a um número menor de funções. Na caracterização elétrica, o delay foi obtido observando o maior tempo de propagação, observando todas as combinações para as entradas da lógica Shor. A energia foi obtida através da integral da corrente durante o tempo de simulação. A potência dissipada é a energia dividida pelo tempo de simulação multiplicado pela fonte de tensão. Lembrando que para as topologias PTL foi levado em consideração a fonte de tensão tanto da entrada como da própria lógica Shor. E o PDP, que é a relação entre a potência dissipada e o delay. A fim de se obter um cenário mais realista, foi colocado cargas na porta lógica Shor e um fan-out for na saída. O LET nada mais é do que a quantidade de carga coletada pelo meu dispositivo quando colidida por uma partícula carregada.
o que significa que quanto maior o meu LET, mais robusta é a minha célula. O LET foi simulado levando em consideração essa equação, que foi implementada como um pulso de corrente em formato de uma dupla exponencial no meu nó-alvo. E esse trabalho levou em consideração o nó de saída, uma vez que ele é sempre um nó sensível. Lembrando que foi observado o LET mínimo, ou seja, a quantidade mínima de energia capaz de provocar uma transição na minha célula, ou seja, uma falha. Para os resultados de atraso crítico, as topologias PTL se mostraram 13% mais rápidas para a tecnologia CMOS e 17% mais rápidas para a tecnologia FinFET quando comparada com a lógica complementar. Em média, dispositivos FinFET se mostraram 70% mais rápida quando comparado com dispositivos CMOS. De todos os resultados, a topologia V8 mostrou o melhor resultado de melhora quando comparado às duas tecnologias, sendo cerca de 77% mais rápida quando implementada em FinFET. Os resultados de potência foram praticamente similares para as duas tecnologias, sendo que a tecnologia FinFET mostrou uma pequena redução de cerca de 5% na potência dissipada. A Shore V8 foi a que mostrou o melhor resultado de potência para ambas as tecnologias, e a Shore V6 e V7 mostraram os piores resultados na potência dissipada. Os resultados do PDP mostraram que as topologias PTL reduzem o PDP em cerca de 11% para a tecnologia CMOS e 23% para a tecnologia FinFET. Analisando o resultado do LET, foi observado que as topologias PTL melhoram a robustez cerca de 30% para a tecnologia CMOS e 20% para a tecnologia FinFET quando comparado com a lógica complementar. Analisando a lógica complementar, a tecnologia FinFET melhora em média 315 vezes a robustez. E a lógica PTL, a tecnologia FinFET melhora 292 vezes quando comparado com a tecnologia CMOS, levando, em média, um aumento na robustez de cerca de 300 vezes para a Shore implementada nesse trabalho. Analisando um pouco mais detalhadamente, foi observado que as topologias V2, V6, V7 e V9 mostraram os melhores resultados, sendo menos sensíveis à radiação. A Shore V1, uma das mais comuns encontrada em bibliotecas de células padrão, se mostrou estar entre as mais sensíveis à radiação para ambas as tecnologias. A Shore V5, implementada em FinFET, mostrou o maior aumento na robustez, sendo 400 vezes mais robusta quando comparada com a mesma implementada em CMOS. Em média, dispositivos FinFET melhoram a robustez cerca de 300 vezes para ambas as famílias lógicas quando comparado com a tecnologia CMOS. Esses resultados para o aumento da robustez já era esperado devido ao mecanismo de coleta dos dispositivos, uma vez que para a tecnologia CMOS a coleta acontece em todo o substrato e o FinFET está limitado à largura do fim. Porém, o trabalho dá uma relação da ordem de grandeza para esse aumento na robustez. Bom, esse trabalho teve como objetivo avaliar a sensibilidade à radiação para 9 topologias Shore diferentes implementadas em 16 nanômetros utilizando tecnologias CMOS e FinFET. Foi observado que as topologias PTL se mostraram ser menos sensíveis a falhas para ambas as tecnologias e também que dispositivos FinFET aumentam a robustez em média 300 vezes. Como trabalhos futuros, pretendemos investigar novas metodologias para a inserção de falhas, considerar os efeitos de variabilidade e envelhecimento, reduzir a escala de trabalho, provavelmente trabalhando com um nó de 7 nanômetros, e avaliar novas topologias para a lógica Shore. Muito obrigado.